Olá pessoal, bem-vindo ao Congresso de TI. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito para participar do evento e fazer uma palestra sobre forense em redes de computadores. Quero me apresentar, meu nome é Gilberto Sudré, sou professor do Instituto Federal de Ensino e Pesquisa do Estado do Espírito Santo, sou perito em computação forense, sou coordenador do Laboratório de Pesquisa em Segurança da Informação e Perícia Computacional Forense do Instituto Federal de Educação, instrutor certificado da Academia Cisco e também membro do CB21, CE27, da ABNT, que é o grupo de normatização da área de segurança da informação. Sou comentarista da CBN Vitória e também da TV Gazeta na área de tecnologia. Aqui tem alguns dos livros que eu participei, editei como autor ou coautor, sendo que o último, lançado agora em setembro, é um livro específico na área de computação forense. Eu participei como um dos autores desse livro, é um tratado de computação forense, tem aí vários capítulos, abordam várias áreas da área de computação forense. É um livro bem completo, com uma teoria extensa e também uma prática com exemplo de várias ferramentas, né, nessa área também. Então, eu convido quem quiser se aprofundar mais no assunto de computação forense, tem uma boa referência em português, uma das melhores referências em português nessa área, mais completa, pelo menos, nessa área. Muito bem. Separei aqui alguns assuntos para a gente conversar durante a palestra. Primeiro, vamos falar rapidamente sobre perícia computacional forense, principalmente com foco na área de forense em redes de computadores. Falar um pouco de etapas da perícia digital, forense computacional em redes. Falar um pouco de captura de tráfego, como é que acontece a captura de tráfego, algumas dificuldades em relação à captura de tráfego. Uma ferramenta muito utilizada, que é a chamada de Wireshark, então vamos falar um pouco sobre ela, características, vantagens e como é que ela pode ajudar o perito na hora da forense em redes. E depois, no final, a gente vai fazer uma análise de um caso, aqui um caso prático com uma captura de um tráfego, né, numa rede, e depois vamos analisar e responder alguns quesitos formulados ao perito em relação à captura de dados. Então, vamos começar falando da perícia computacional forense. Uma das definições para a perícia computacional forense, dada aqui pelo Instituto Australiano de Criminologia, é que o processo de identificar, preservar, analisar e apresentar evidências digitais de uma maneira legalmente aceitável. Ou seja, dentro de um processo jurídico, eu tenho que ter uma forma clara, completa, de coletar, analisar e apresentar provas que tenham validade jurídica. Então, esse é o objetivo principal da computação forense, né? E a computação forense, ela é baseada em evidências digitais. O que é uma evidência digital? É qualquer tipo de dado digital que possa ajudar a demonstrar o quê? Que o ilícito tem alguma relação com o suposto criminoso, ou o suposto criminoso uma relação com a vítima, ou uma relação da vítima com o ilícito em si. Então, ou seja, qualquer tipo de prova que eu consiga coletar de forma legal, que faça esse tipo de relacionamento, é uma evidência digital. E aonde eu vou conseguir essa evidência digital? Vou conseguir essa evidência digital em vários locais. Posso conseguir na área de computadores, então a registro do sistema, atividades do sistema, logs, na memória, em processos ou comportamento de processos, em dispositivos de armazenamento, aí entram todos eles, HD externo, a parte de pendrives, cartões de memória, em dispositivos móveis, que hoje é uma grande fonte de evidência digital, ou são os celulares, os smartphones, porque ali tem ligações telefônicas, mensagens recebidas, histórico de navegação, uma série de outras informações e, obviamente, redes de computadores. Todos esses dispositivos utilizam uma rede para se comunicar com outros dispositivos e aí deixando um rastro, né, de informações que podem ser utilizadas como evidência para corroborar ou não uma tese de um ilícito, né, uma relação do ilícito com o suposto criminoso. Então, voltando nosso interesse para a área de redes de computadores, vamos começar a falar um pouquinho da forense em redes de computadores. E o que é a forense em redes, né, ou redes de computadores? Então, caso o computador ele esteja ligado em uma rede, pode ser necessário a coleta desse tráfego para posterior análise. Então, ou seja, imagine que eu chego num local e o computador de uma busca e apreensão, e o computador está ligado, mas ele está com protetor de tela, ou seja, não tem acesso direto ao que está sendo executado internamente. Eu posso, obviamente, com uma série de técnicas, analisar a memória, né, do que está armazenado na memória dele. Mas eu posso também fazer um monitoramento do tráfego de rede que aquele computador está, naquele momento, estabelecendo com outros computadores e, em relação àquilo ali, identificar
por exemplo, processos que estão executando na máquina, contatos ou troca de informações entre outros dispositivos, sites abertos, conexões ativas. Então, uma série de informações que eu consigo coletar usando especificamente a forense em redes, né, para isso aqui. Lembrando que a forense em redes ela não se restringe à captura do tráfego. Eu tenho também uma série de outras informações que eu posso coletar e correlacionar. São elas, por exemplo, os logs de acesso, né, de servidores de estações. Quando eu tenho esse log, relacionando esse log de acesso ou de atividade junto com o arquivo de coleta de tráfego, eu posso ter muitas informações que são bastante úteis para o perito e para esclarecimento de uma causa. Existem basicamente dois tipos de coletas, né? A coleta ou análise feita a quente, ou seja, o dado está sendo trafegado naquele momento e eu vou analisar exatamente na hora que está acontecendo o tráfego de dados, o que é limitante, porque pode ser uma quantidade muito grande de informações, eu não tenho exatamente o tempo de analisar friamente tudo o que está acontecendo. E o mais comum é eu capturar todos os dados que estão trafegando naquele momento e no momento posterior, com calma, lentamente eu consigo analisar os dados capturados, ou seja, uma análise a frio. Né? E aí eu vou usar filtros, usar uma série de outras informações para poder tentar extrair de forma tranquila todas as informações que estão ali disponíveis na captura para isso aqui. Lembrando que o tráfego ele deve ter a autoria e a materialidade, ou seja, eu tenho que conseguir provar de forma adequada essa situação. Outra situação eu tenho que manter a integridade do tráfego. Se eu receber um arquivo de coleta de dados, ele deve vir com o hash, né? Ou seja, o código de hash daquela captura. De forma que depois eu tenho como provar que não houve nenhuma adulteração de tráfego nesse caso. Ou seja, o tráfego está íntegro, mesmo depois da análise ele continua sem nenhum tipo de envolvimento, tipo de tráfego diferente em relação a isso. Então essa é uma outra questão importante para manter a chamada cadeia de custódia, ou seja, eu garanto que o tráfego não sofreu nenhum tipo de adulteração no meio do caminho, para isso aqui. Outra questão muito importante, que tem a ver com a validade das provas, é que qualquer tipo de captura de tráfego, ela exige que tenha uma autorização judicial, ou seja, é uma quebra de sigilo telemático e ela deve ter sido autorizada por um juiz. A captura de tráfego, simplesmente sem nenhum tipo de autorização, isso incorre no crime de quebra de sigilo telemático. E a prova, mesmo que tenha uma prova, supostamente uma prova do ilícito ali, ela não pode ser usada judicialmente porque ela foi obtida de forma ilegal. Então, essa é uma questão importante. Aqui tem a lei de interpretações de comunicações telefônicas e a quebra de sigilo telemático também, que ela deve ser respeitada. Ou seja, tem que ter uma autorização judicial para que eu proceda a captura e armazenamento do tráfego em relação a isso. Muito bem, então vimos aqui a parte introdutória da questão. Vamos passar então agora de saber como é que eu faço a captura exatamente do tráfego. E aí eu vou usar para fazer a captura do tráfego algumas ferramentas. As ferramentas, o termo geral de ferramentas de captura de tráfego são chamadas de sniffers, né, do inglês farejadores. São aplicações que vão capturar tráfego tanto da rede cabeada quanto da rede sem fio. Então eles vão colocar as placas, né, para funcionar, né, e vão coletar os dados que estão passando pelas placas de rede e vão armazenar isso dentro de um disco, né, ou um disco externo, em alguma situação como essa. Existem ferramentas que têm uma interface gráfica, é o caso do Wireshark, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, e tem também ferramentas que usam linha de comando. O mais comum deles, o mais conhecido é o TCP/dump. Né? A gente não vai usar hoje aqui, mas quem quiser também depois estudar e dar uma olhada, TCP/dump é uma ferramenta de coleta de sniffers também, só que de linha de comando, muito utilizada no Linux para isso. Existem dois modos de captura, o modo monitor e o modo promíscuo. Então tem uma ligeira diferença entre os dois, a gente vai falar daqui a pouquinho deles e entender cada um dos casos e aonde eles são aplicados. Uma outra questão importante, né, é que as ferramentas, no caso aí o TCP/dump e o Wireshark, não substituem o papel do perito. O perito, ele é que sabe aonde procurar e o que procurar. A ferramenta vai simplificar o trabalho do perito, vai talvez agilizar e talvez diminuir a quantidade de erros.
mas a ferramenta ela não pensa. E aí cabe ao perito conhecimento detalhado dos protocolos de rede. Então quem está estudando agora aí nos seus cursos, eu recomendo que aprofunde, tem o interesse de trabalhar depois com o perito, aprofunde o seu conhecimento, o seu estudo na área de protocolo de rede. Eu tenho aqui alguns exemplos de protocolo de redes e as RFCs que definem esses protocolos. Então tem aí do IPv4, IPv6, uma série de outros protocolos, são as referências principais quando a gente vai em busca de conhecimento ou de informações sobre esses protocolos. Tem vários livros também que fazem exemplos e tem exemplos sobre isso aqui. Então, o perito deve conhecer profundamente o funcionamento desses protocolos em si. Muito bem, dito isso, vamos passar então para os modos de captura. O primeiro modo de captura é o modo monitor, né? Ele é aplicado principalmente à rede sem fio. E o modo monitor me permite que eu capture tráfego de rede sem fio sem estar associado à rede sem fio. Ou seja, eu consigo capturar tráfego da rede sem fio sem estar associado a ele, sem eu saber inclusive qual é a senha de criptografia. Eu consigo simplesmente ir lá, capturar o tráfego, mesmo que ele seja criptografado, e armazenar no disco, por exemplo, né? A ferramenta mais utilizada para isso pode ser o Wireshark, pode ser o Wiremon também, que é um conjunto de ferramentas que me permite capturar tráfego de modo monitor, e aí eu vou armazenar. Tudo bem, uma parte, se a rede estiver criptografada, uma parte do tráfego vai estar criptografada também, mas mesmo com a rede criptografada, uma parte do tráfego, principalmente nome da rede, MAC address de origem e destino, passam em texto claro, o que já é uma informação importante, dependendo do tipo de investigação ou de análise que eu estou tentando fazer. Então, essa é a primeira forma de captura, chamado modo monitor, usado para rede sem fio. Existe um outro tipo de captura, que é o chamado de modo promíscuo. Toda placa de rede com cabo ou sem cabo, ou seja, placa de rede com fio ou sem fio, elas fazem uma filtragem, ou seja, todo quadro que chega até a placa de rede analisa o endereço MAC, o endereço físico de destino. Se o endereço é para o endereço o mesmo da placa, ou se é o endereço de broadcast, a placa de rede pega esse quadro e entrega para o sistema operacional, né? Ou para o driver, na verdade, né? Da placa de rede. Se o endereço não é o endereço de destino, não é o da placa de rede, ou não é o endereço de broadcast, a placa de rede simplesmente descarta aquele quadro, né? Esse é o funcionamento normal das placas de rede. Quando o software de captura coloca a placa de rede em modo promíscuo, o que ele faz? A placa de rede para de checar o MAC address. Então, ou seja, qualquer tipo de quadro que chegar até a placa de rede vai ser aceito e vai ser entregue ao sistema operacional e ao driver da placa de rede. Então ela para de filtrar, né, os endereços só com endereços que tem a placa de rede como destino. Então essa aqui é a ideia. Eu consigo então enxergar todo o tráfego que passa pela rede. Quem faz isso, o TCP/dump e o Wireshark fazem isso também, né, com ferramentas de monitoramento. Então esse é o chamado de modo promíscuo. Atenção que algumas placas de rede não funcionam em modo promíscuo, ou seja, a característica do hardware é de não funcionar em modo promíscuo. Então, em algumas situações, você pode até ter o software, mas não vai conseguir capturar o tráfego porque a placa não aceita funcionar nesse tipo de modo. E aí, vamos passar então para capturas. Primeiro exemplo, no hub. Então, o hub, um concentrador de rede, em que ele tem a característica que tudo que entra por uma porta, ele replica por todas as outras portas. No caso do hub, um equipamento muito antigo, praticamente hoje não se usa mais, né? É fácil de monitorar a rede. Por quê? Porque todo o tráfego que está indo para as outras estações também chega até a minha estação. Então eu consigo monitorar de forma tranquila todo o tráfego que passa pela rede, né? Mas infelizmente hoje a quantidade de redes que utilizam hub são muito pequenas. É uma quantidade mínima de rede para isso. E aí agora eu tenho uma outra a forma mais comum, que é o switch. O switch ele tem uma característica que dificulta, de certo modo, o monitoramento de tráfego. Por quê? Porque o switch ele entende o endereço MAC, né, o que vem da placa, tanto de origem quanto de destino, e ele consegue direcionar o tráfego de uma certa estação para a porta específica onde aquela estação está transmitindo. Então, por exemplo, aqui no desenho, eu tenho lá o tráfego do host 1, que está em verde, saindo diretamente para o host 5. Então, nesse caso, o host 2, 3, o 4 e o 6 não vão receber esse tráfego que vem do host 1 para o host 5. Porque o switch ele vai entender que o tráfego é direcionado apenas para o host 5 e vai fazer com que esse tráfego saia
apenas pela porta do host 5. E com isso eu não vou conseguir monitorar. Se eu tiver, por exemplo, meu software de captura estiver instalado no host 6, eu não vou conseguir ter acesso a esse tráfego que tem endereçamento do host 5, por exemplo. Então, ou seja, a gente tem algumas alternativas para fazer isso em relação ao host 5, em relação ao switch. O primeiro exemplo é o chamado de espelhamento de porta. Então, alguns switches têm essa característica, eu posso entrar na configuração do switch e vou lá fazer uma configuração dizendo que agora a porta, por exemplo, no caso aqui eu tenho um tráfego do IP fone A para o IP fone B. E eu vou fazer com que, eu vou configurar o switch dizendo que a porta onde a minha estação de sniffer está conectada também é uma porta espelho da porta, por exemplo, do IP fone A. Com isso, todo o tráfego que vai ser direcionado ao IP fone, a porta do IP fone A, também vai ser jogado na porta onde está instalada a minha estação de sniffer. Então agora eu vou conseguir receber o tráfego que também estaria saindo ou estaria entrando pela porta do IP fone A. Nesse caso, eu preciso ter um acesso de administrador ao switch para fazer essa alteração, para mudar a alteração, essa configuração do switch, o que nem sempre a gente tem disponível na hora de fazer o monitoramento. Uma outra alternativa que não depende de nenhum tipo de configuração do switch é usar um TAP de rede, essa caixinha que está mostrado aqui na figura. Ele está instalado ali entre o roteador e o switch, e ali eu tenho a minha estação de monitoramento, né, o meu notebook de monitoramento está conectado nesse TAP. Então a caixinha, na verdade, é um grampo, como se fosse um grampo telefônico, só que é um grampo de rede. Então agora o que acontece? A caixinha é um elemento passivo e todo o tráfego que vai do roteador para o switch ou do switch para o roteador, nesse desenho que está mostrado aqui, ele também vai ser replicado numa outra porta direcionada ao meu notebook. A partir daí, eu com o meu software de monitoramento instalado no notebook, eu consigo monitorar todo o tráfego entre o roteador e o switch, que estão ali nesse desenho que está lá. Então é uma outra alternativa também para fazer a captura de tráfego em relação a isso. Bom, depois de instalado o meu ambiente, eu vou capturar o tráfego e aí eu tenho algumas alternativas de armazenamento desse arquivo de captura. Tenho lá o texto plano, que é um arquivo texto convencional, que não é muito comum de fazer a captura dessa forma. E aí eu tenho uma outra opção também que é o chamado de PCAP. É um formato padrão, é um formato recomendado, por quê? Porque quando eu capturo o tráfego e salvo o tráfego nesse formato, eu tenho a possibilidade de tratar, ou seja, de analisar esse tráfego por várias outras ferramentas. Várias outras ferramentas são compatíveis com o formato PCAP. Então eu posso importar aquela captura e fazer vários tipos de análise também em relação a isso. Então o formato recomendado é o formato chamado de PCAP para isso. Voltando então às ferramentas, uma das ferramentas mais utilizadas na área de monitoramento de tráfego é o chamado de Wireshark. O Wireshark ele vai ativar o modo promíscuo da interface de rede ou o modo monitor para placas de rede sem fio. Então a gente já viu isso antes, o modo promíscuo vai fazer com que a placa não filtre o endereço MAC de destino, então vai capturar todo o tráfego, e no modo de monitor eu vou conseguir monitorar uma rede sem fio mesmo que eu não tenha senha, então sem eu precisar me associar à rede sem fio, eu consigo capturar os pacotes dessa rede que eu estou monitorando. O Wireshark permite que eu capture o tráfego e salve no arquivo PCAP, ou também vai me permitir analisar um tráfego que já foi capturado. Então eu capturei o tráfego no passado, ele está armazenado no disco, e eu vou simplesmente abrir esse tráfego e fazer uma análise lenta, tranquila, criteriosa do que foi capturado. O Wireshark ele é um fork do Etherhill, né, de uma outra ferramenta, e aí depois mudou de nome, e aí um grupo diferente de desenvolvedores foi tratar do Wireshark, é uma ferramenta bastante nova. O legal do Wireshark, ele tem versões para vários sistemas operacionais, tem para Windows, tem para Linux, tem para OS X, e ele utiliza bibliotecas de captura, que é a libpcap ou impcap, que é instalado junto do aplicativo, para fazer a captura dos pacotes e entrega para o sistema operacional. Quem tiver interesse em instalar na sua máquina, tem aí o site www.wireshark.org, é o site do Wireshark, aí ele é um aplicativo completamente gratuito, muito interessante. A interface do Wireshark está aqui, ó, é essa interface aqui, ou seja, eu tenho logo na abertura da aplicação essa cara dele, né, aqui, no lado esquerdo tem uma lista de interfaces do meu computador, então ali tem várias interfaces, interface de cabeada, Ethernet, interface de rede sem fio,
interface de Bluetooth, e eu posso monitorar vários tipos de interface, escolhendo a interface que tem aqui. Em escolhendo a interface, ele vai me abrir uma outra janela, perguntando se eu quero fazer esse monitoramento em modo monitor ou em modo promíscuo. E aí a gente já sabe como fazer a escolha dependendo do tipo de rede que eu estou monitorando, né, para isso. Depois de escolhido a interface, eu clico nessa barbatana aí de tubarão que está lá logo no alto, lá na barra de menus, e aí eu vou proceder à captura de tráfego, né, da interface que eu escolhi. Durante a captura, a interface do Wireshark aparece dessa forma que está aqui, ou seja, a tela é dividida em 3 partes. A parte inicial, a parte superior, cada linha da parte superior indica um pacote que passou pela rede. Então tem lá a coluna de tempo, um tempo diferencial desde o primeiro pacote que foi capturado. Eu tenho a coluna de endereço IP de origem, endereço IP de destino, tenho a coluna de protocolo, já identifica o protocolo para mim, inclusive a cor da linha já é um indicativo de que protocolo aquele pacote é correspondente. E eu tenho um pequeno resumo do que está sendo transmitido dentro do pacote na última coluna lá dessa parte inicial. A parte do meio, né, o terço do meio da tela, é uma visão detalhada de um dos pacotes que eu escolhi no terço superior. Então eu posso clicar em um dos pacotes, numa das linhas do terço superior, e no terço do meio ele vai me dar uma visão detalhada desse pacote que acabou de passar na rede. E o terço final, que é a parte mais baixa do Wireshark, me mostra uma lista, uma sequência de bytes que é o que a gente chama de pacote cru. É exatamente o que foi transmitido na rede, sem nenhum tipo de formatação. Então eu vejo ali todos os bytes que foram transmitidos naquele quadro que foi para a rede. Inclusive na coluna da direita eu tenho ali uma sequência de caracteres em ASCII ali, né, aleatório, parece aleatório, mas na verdade é o pacote, o quadro que está passando por ali. E se, por exemplo, alguém estaria transmitindo os dados em texto claro, né, ele mostraria, né, ali naquela coluna da direita ali. Ou seja, a senha de alguém, ou então o site que está sendo navegado, se não está criptografado, aparece claramente em texto claro ali. Outra coisa legal do Wireshark é a possibilidade de criação de filtros. Então eu tenho lá várias formas, bem extenso, um item bem extenso de melhoria para eu filtrar o tráfego que está sendo capturado ou que foi capturado. Então eu consigo filtrar, por exemplo, imagina que eu estou capturando uma rede que tem dezenas de máquinas, mas meu foco é a conversa entre duas máquinas específicas. Então eu posso fazer um filtro entre mensagens de origem e destino dessas duas máquinas. Ou eu estou preocupado em monitorar apenas um tipo de protocolo diferente, específico. E aí eu vou lá e faço um filtro para receber e para que ele me exiba na tela apenas os pacotes relativos àquele protocolo. E assim ele tem dezenas de tipos de filtros diferentes que eu posso fazer para melhorar e facilitar a minha análise, né? Inclusive busca de informações, um find de informações dentro dos quadros e pacotes capturados em relação a isso. Um cuidado em relação a isso se eu formato ou se eu configuro os filtros de maneira equivocada, isso pode esconder alguma evidência, ou seja, a evidência existe, mas como eu fiz um filtro de forma errada, o filtro pode esconder e não mostrar exatamente aquela informação que eu estou procurando em relação a isso. Então veja que o Wireshark é uma ferramenta bastante poderosa, gratuita, que faz a parte de captura de modo promíscuo ou modo monitor e também pode fazer análise posterior de uma captura já realizada no passado. E aí eu posso analisar tranquilamente, calmamente, todos os pacotes que transmitiram na rede. Então essa é a forma normal, a gente falou um pouco sobre como é feita a captura e que ferramenta a gente normalmente usa para fazer a captura dos pacotes em relação a isso. Vamos então agora à análise de um caso, ou seja, agora a gente vai ter um caso prático de como é que eu poderia aplicar essa forma de captura ou busca de evidências na rede para poder solucionar ou pelo menos responder alguns quesitos feitos em relação a isso. Então você recebeu um arquivo de captura, resultado da quebra de sigilo de uma comunicação telemática. Ela foi autorizada, foi feita uma captura daquele tráfego, né? E essa captura, ela registrou desde o início até o fim o momento de um ataque a uma rede, na verdade é uma máquina. E aí você, como perito, agora foi intimado a responder os quesitos dos advogados. Que quesitos são esses? Que perguntas são essas? São essas aqui, ó. Então o advogado pergunta
que sistemas ou endereços IPs estão envolvidos nesse ataque, né? Então, primeira pergunta do advogado. Segunda pergunta é qual o provedor do host atacante? Então, ele quer saber agora o seguinte, quem foi a máquina que estava atacando, né? E depois ele quer saber de onde partiu esse tráfego. Não o local exato, mas pelo menos qual é o provedor. Porque depois ele precisa fazer a intimação ao provedor que me forneça quem estava usando aquele IP naquela hora, naquele dia, hora, minuto, segundo que está ali. Outra pergunta do advogado é se o perito pode relacionar um resumo das ações executadas pelo atacante. Então, ou seja, será que dentro daquele arquivo de captura tem como eu extrair a sequência de comandos que o atacante executou? E a última pergunta que o advogado faz existiu o envolvimento de um malware, de um vírus, né? E se existiu, qual é o nome desse vírus, né, que foi usado, né, no caso aí, uma suposição, a gente tem que ver se é verdade ou não, foi usado para atacar essa máquina. Então, essas são as perguntas que a gente vai partir de agora usar o Wireshark para tentar responder. Lembrando que antes de iniciar, nós recebemos lá o arquivo de captura, a gente vai fazer o cálculo do hash para garantir que ele está exatamente de acordo com o que foi recebido, ou seja, não teve nenhum tipo de manipulação ou de adulteração do processo. Vamos então agora começar a análise do nosso caso. Muito bem, pessoal, então vamos começar aqui a fazer a análise e como já tínhamos conversado, a gente vai começar fazendo a checagem para verificação se o arquivo foi adulterado ou não. Isso porque estamos olhando aqui o diretório tem dois arquivos, um arquivo de captura, backup, e um arquivo de hash, que é o resultado do hash que foi calculado quando o arquivo foi capturado, quando o tráfego foi capturado. Então aqui está o conteúdo do arquivo de hash com o hash, esse número grande aqui antes do nome, e o nome do arquivo backup. E agora a gente vai fazer o mesmo cálculo do hash com SH256 localmente, quando eu recebi o arquivo. E vou comparar os dois resultados. Então está lá, o resultado do hash calculado agora é exatamente igual ao arquivo, o cálculo do hash que foi feito lá na origem e foi enviado via esse arquivo de hash. Quer dizer então que o arquivo está íntegro e eu posso então passar a fazer a análise do arquivo, né, capturado. Para isso a gente vai usar aquela ferramenta que já tinha comentado, o chamado de Wireshark. Então aqui está o Wireshark, vamos usar a função de abertura de arquivos, vamos localizar o arquivo de captura e vamos abrir o arquivo. Então aqui eu tenho, como a gente tinha visto na interface, três áreas da interface do Wireshark. A primeira área, a parte do terço superior, a gente tem lá para cada linha um pacote capturado da rede, né? Então cada linha segue sequencialmente os pacotes capturados. Na parte central, ou seja, no terço do meio, então aqui tem os pacotes, né? Aqui no terço do meio, a gente tem a análise do pacote marcado, que no caso é o primeiro pacote lá da lista. E na parte final, né, no terço final aqui da interface, eu tenho o conteúdo bruto, ou seja, a sequência de bytes que efetivamente foi transmitida pela rede. A gente pode então analisar o que foi efetivamente passado pela rede. A pergunta então que fica é: quais sistemas ou endereços IP estão envolvidos? Primeira pergunta da análise do nosso caso. E aí, para a gente analisar, vamos voltar à interface do Wireshark e olhar as colunas de origem e destino. Então, supondo que a captura foi feita efetivamente durante o processo de ataque, aqui eu tenho o IP de origem e o IP de destino, ou seja, a vítima do ataque que foi capturado aqui. Então, eu já tenho identificado de forma muito simples, muito fácil, quais são os dois IPs de origem e destino. Então, a resposta seria: quais são os IPs envolvidos? A resposta é: o atacante é 98.114.205.102 e a vítima é 92.150.11.111. A outra pergunta da análise do caso é: você pode relacionar um resumo das ações executadas pelo atacante? Então, ou seja, será que pela captura a gente consegue identificar o que o atacante fez? Então aqui vamos usar uma outra função do Wireshark chamada de Conversations. Com isso, o Wireshark vai conseguir me localizar todos os fluxos de dados que aconteceram entre esses dois IPs. Então aqui eu tenho identificados pelo Wireshark 5 fluxos de pacotes entre esses dois IPs, né? E eu posso analisar
individualmente cada um desses fluxos, usando a função de Follow Stream. Então eu seleciono lá o fluxo que eu quero e clico em Follow Stream. Esse aqui não tem nada, vamos voltar, vamos analisar o próximo. Então, Stream, olha só, tem uma sequência grande de informações que foi localizada naqueles dois, nada muito interessante. O próximo, a gente já tem aqui uma informação bastante interessante, que é uma sequência de comandos enviados pelo atacante para a máquina vítima. Então, uma sequência de comandos aqui, aparentemente forçando que a máquina vítima buscasse na máquina do atacante um arquivo, transferisse via FTP para a máquina vítima e a executasse. O arquivo executável é o ssms.exe. Então, aqui tem a sequência de comandos, né, que foi executado remotamente através dessa conexão com a máquina da vítima e depois a execução do arquivo, né, do processo executável, que provavelmente vai ser um malware para isso aqui. O outro item, a gente está vendo aqui uma sequência de comandos de resposta, aqueles comandos que a gente viu enviados pela máquina da vítima, pela máquina do atacante à máquina da vítima, né? Então aqui é a sequência de comandos, exatamente. Aqui todas as respostas que tinham em relação a isso. E o último fluxo que a gente tem vamos abrir aqui o último fluxo, a gente tem aqui um programa, né? Ou seja, então veja ali no cabeçalho, né? Tem um programa, o Windows Program, então é um programa de computador isso aqui. Então a gente pode agora salvar esse conteúdo, né, na forma de um programa em um arquivo para ser analisado, né? Para isso a gente vai usar, né, uma função chamada de salvar, né, de save. Eu vou escolher um nome, vou escolher o mesmo nome que tinha lá no arquivo ssms.exe e vou salvar o diretório. Bom, agora a gente vai usar um site chamado Vírus Total, www.virustotal.com, que vai fazer a análise. Na verdade, esse site ele reúne muitas versões de antivírus diferentes e o arquivo que eu faço upload nesse site, ele faz a análise por todos esses antivírus desse arquivo que eu fiz o upload. Então, eu fiz o upload desse arquivo que a gente salvou no site Vírus Total e a resposta foi essa aqui, ou seja, é um vírus. Então, o site identificou vários antivírus ali, estão mostrando, identificaram aquele tipo de arquivo, aquele arquivo que fez o upload em um vírus. Então, realmente era um malware e foi infectado através daqueles comandos remotos, explorando uma vulnerabilidade do protocolo FTP na máquina da vítima. Então, explicado aí como é que foi feito todo o ataque, olhando apenas a captura do tráfego. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado da nossa análise do caso. Foi um caso simples, mas é um caso que já dá para a gente notar que a captura de dados de uma rede de computadores pode sim ser uma excelente ferramenta para o perito para fazer análise de um ilícito que tenha ocorrido ou de uma análise de uma máquina que esteja conectada na rede em relação a isso. Para concluir, é importante lembrar que a tecnologia e a internet realmente trouxeram enormes benefícios para os negócios e para a nossa vida pessoal, mas também criou um novo terreno para que os criminosos também façam as suas ações. Muitos criminosos acham que estão protegidos pelo manto do anonimato dentro da internet, quando a gente sabe que não tem nada anônimo na internet. Então essa é uma outra questão importante. A análise de tráfego em redes de computadores pode sim fornecer evidências importantes em relação aos ilícitos. A gente viu aí vários exemplos aqui hoje nesse nosso bate-papo de hoje. Já existem muitas ferramentas e tecnologias que podem ajudar o perito a capturar, a gente viu algumas aqui durante a palestra de hoje, e também analisar essas evidências de forma muito tranquila. Então, se você ficou interessado, tem muito material na internet sobre tanto o TCP/Dump quanto o Wireshark em relação a isso. Antes de a gente terminar, queria deixar alguns sites, né, algumas referências para quem quiser continuar fazendo contato aqui. O primeiro delas é o meu site pessoal, gilberto.sudré.com.br. Aqui eu publico meus artigos, áudios e vídeos de programas que eu coloco na internet, além de ter a minha agenda de palestras e cursos, né, e também uma forma de contato comigo. Aqui tem o site do nosso laboratório de pesquisa em segurança da informação e computação forense, no Instituto Federal de Educação do Estado do Espírito Santo, onde eu coordeno. Então, quem quiser aí acompanhar as atividades do laboratório, TCCs publicados pelos alunos, a gente coloca aqui no site do LabSeg. E também fazer um convite. A gente tem quinzenalmente, na verdade, toda segunda-feira de 15 em 15 dias, um encontro através de Hangout
com um grupo de amigos. Então tem ali o Alberto, o Alcion e o Gustavo, né, são especialistas na área de segurança da informação, e também um advogado, o Gustavo é advogado na área de direito digital. A gente vai discutir sobre questões que são votadas, né, por vocês, né, e que foram escolhidas por votação, sobre a área de perícia e de segurança da informação. O site securitycast.com.br tem lá os webcasts que já passaram, todos que estão lá. E a gente combina, a gente faz a votação toda dos temas através do grupo de Telegram. Um grupo bastante animado, com mais de 1.200 pessoas discutindo só sobre segurança da informação e perícia computacional forense. O grupo, está aqui o site, telegram.me/seccast. Convido vocês a participar com a gente lá da discussão sobre segurança da informação. No mais, deixo aqui meus contatos pessoais, Facebook, Telegram, o Telegram e o Twitter também, é o mesmo nome, o LinkedIn, meu site e meu e-mail. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado da palestra. Estou à disposição de vocês e até um próximo abraço e até um próximo evento. Obrigado ao pessoal do Congresso de TI pelo convite e por poder participar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.